Existe risco em tomar ayahuasca? A ayahuasca faz algum mal para a saúde? A verdade é que existe sim um grupo de pessoas que não deve ter contato com essa substância. Existe sim um grupo de pessoas que deve evitar o contato com essa substância. Porém, na verdade mesmo, essa é uma substância extremamente saudável para as pessoas saudáveis. Então as pessoas que estão bem consigo mesmo, que estão fortes, que estão viçosas, que não apresentam nenhum problema grave de saúde, vocês podem se jogar. Eu sou um exemplo disso, eu já tomei essa substância por mais que 1000 vezes. A minha relação com essa substância é a mesma relação que um xamã tem com essa substância. Eu estou num papel de sacerdócio para com a ayahuasca e estou servindo a humanidade tanto através dos trabalhos, atendimentos individuais, através dos rituais e também através dessa nossa conversa que nós estamos tendo. A ayahuasca, ela é muito saudável para as pessoas saudáveis, isso é comprovado cientificamente. Ela aumenta a duplicação dos neurônios em 10%, ela aumenta as sinapses nervosas, esses fenômenos das sinapses nervosas, desse aumento, aumenta a plasticidade neural, dando possibilidades de nós aprendermos melhor sobre coisas novas. Ela aumenta a fixação da memória e melhora o aprendizado. Ela funciona como um neuroprotetor, protegendo o nosso sistema neural, mantendo ele mais vivo, viçoso e também conectado. Então é uma substância extremamente saudável, ela é anti-inflamatória do sistema neural. E isso são virtudes e qualidades inatas dessa substância. Ela faz muito bem para a saúde. Então as pessoas jovens e saudáveis, vocês não correm risco nenhum. Os riscos que são apresentados pela substância da ayahuasca são com as pessoas que têm traços de esquizofrenia ou já foram diagnosticadas como esquizoide, como esquizofrênico. Pois a ayahuasca ela aumenta a percepção do campo imaginativo visual, ela traz um estado como se nós estivéssemos sonhando acordado, e o esquizofrênico ele já tem tendência em acreditar nas suas ficções como se essas ficções fossem realidades aqui na vida prática. Então ele já confunde a sua imaginação, a sua projeção com a realidade. E como a ayahuasca ela abre muito esse campo de percepção visual e ela ainda ativa uma região no cérebro, que é uma região que ela dispara, ela ativa quando nós vemos alguma verdade. Então isso que nós já percebemos na ayahuasca, nós vamos carregar como se fosse uma verdade, e para o esquizofrênico isso pode não fazer bem. Pode ser que aguce o sentido imaginativo, pode ser que ele visualize a imaginação dele com mais perfeição e fique preso nessa imaginação como se ela fosse realidade. Então esse é um dos grupos de risco. Um outro grupo de risco de pessoas que tem que evitar a ayahuasca ou não deve consumir a ayahuasca são as pessoas que realmente são bipolares, que têm duplo centro de personalidade acentuado, pessoas que mudam esse centro de personalidade sem percepção, e quando isso é muito grave. E aí, nesses casos graves, também não é legal, pois a ayahuasca ela abre muito do mundo do inconsciente, ela modifica muito a nossa percepção sobre a nossa realidade interna e ela causa um câmbio emocional e um câmbio mental muito grande, pois como a ayahuasca é um neuroestimulante, ela aumenta as sinapses neurais, nervosas, e aí ela faz com que as partes do cérebro se comuniquem com mais intensidade e também melhor. E essa ultracomunicação, essa comunicação de muita velocidade pode levar a pessoa a certos extremos e pode ser que pós o ritual isso ative algum sentimento meio patológico perante essa classe de doença, então essas pessoas devem sim evitar. A ayahuasca ela é muito boa para as pessoas que são sóbrias, as pessoas que são centradas, as pessoas que têm senso de discernimento, sabem o que quer da vida, têm propósito, para as pessoas que são coerentes. A ayahuasca ela fortalece
estas virtudes nas pessoas que as possuem. Esse é um processo que ele também vai ser chamado de metacognição. Existe uma outra classe de pessoas que deve evitar ou não deve consumir ayahuasca, são os psicóticos. Essas pessoas que têm síndrome, que acham que elas estão sendo perseguidas, que está acontecendo alguma coisa, que tem algum complô contra ela, ou que tem alguma confabulação de conspiração para com o mundo. Se a pessoa tiver uma psicose muito aguda, se ela tiver essas manias de perseguições e etc., não é legal que ela consuma ayahuasca. Essa patologia, ela não combina bem com a ayahuasca, pois a ayahuasca ela abre esse mundo imaginativo, e na imaginação dessa classe de pessoa já tem essa síndrome do perseguidor, por exemplo, ou outras síndromes acentuadas. Então essas três classes de pessoas que têm algum traço relacionado com alguma dessas três patologias, eles devem evitar sim o consumo de ayahuasca. A ayahuasca ela atua no sistema neurológico, ela não atua diretamente no sistema cardíaco, por isso ela não tem risco de gerar algum tipo de overdose. Ela atua no sistema neural, o sistema neural, né, também antigamente conhecido como sistema nervoso, ele é extremamente resistente, ele suporta esse transe, ele suporta essa alta carga hormonal sem ter nenhum tipo de alteração. Então a ayahuasca ela pega muito pouco a estrutura física, porém é ideal que as pessoas que sofrem de pressão baixa tenham uma consciência, porque a ayahuasca abaixa ainda mais a pressão, então essas pessoas podem sofrer com algum tipo de desmaio, isso é muito importante. E aí é interessante que essas pessoas que têm uma tendência a ter pressão baixa mantenham os seus remédios regulares ao consumir ayahuasca. Se dependendo de algum tipo de remédio, tem que suspender no dia. Porém, essa pessoa tem que estar sempre atenta, ela pode levar um salzinho, ela pode levar uma refeição salgada para a sessão, ela pode consumir um pouco menos, ela pode evitar passar frio. A ayahuasca causa uma queda na pressão e dá uma sensação muito grande de frio, então você pode evitar passar esse frio, você pode cuidar melhor de você, do seu aconchego. Se é na sua sessão que você for frequentar, você puder colocar o seu cantinho, né, o seu colchãozinho, o seu cobertor, isso faz muito bem para quem tem pressão baixa, pois ficar deitado vai ajudar aí no fluxo da corrente sanguínea, mantendo o cérebro bem oxigenado, e lembrando que pode sim existir algum tipo de caso de desmaio, ele é muito raro, mas ele acontece. Então, para as pessoas que já tiverem essa tendência na vida, vão para o ritual muito bem alimentadas, se nutram bem, cuidem bem de ti, bebam bastante água, trate de descansar bem naquele dia que você for tomar ayahuasca. Depois da cerimônia, vá comer, alimente o suficiente e evite tomar muito, não precisa de tomar muito, você pode ser carinhoso ou carinhosa com você mesmo. Isso é muito especial, ter esse autocuidado. Você que tem que cuidar de você mesmo, e temos que ter esse sentimento de autorresponsabilidade. Isso nos ajuda e também ajuda a harmonia do ritual. E se no seu local que você puder fazer, for fazer o retiro, o trabalho com a ayahuasca, você puder ficar deitadinha, quietinha, tranquilo, também vai te fazer bem. Sempre que você sentir que a pressão está baixando um pouquinho de sal debaixo da língua, deita, relaxa. Se precisar dar um cochilinho no meio da sessão, não tem nada a ver. A substância vai estar atuando no seu sistema endócrino, vai estar atuando no seu sistema neurológico, vai estar trazendo diversos benefícios físicos, vitais, emocionais e psíquicos, e não tem tempo perdido com a ayahuasca. Sempre que ela estiver dentro do seu corpo, alguma coisa boa e produtiva é provável que ela esteja produzindo, pois a ayahuasca é uma substância muito saudável, ela é muito boa. Um outro grupo de pessoas que tem um risco perante a ayahuasca são as pessoas que têm crises convulsivas recorrentes, ou que também têm já teve algum tipo de convulsão em algum momento da vida. É bom ficar atento a essa classe de pessoas. Se a pessoa tiver crise convulsiva recorrente, evita tomar ayahuasca. A ayahuasca pode acentuar esse sintoma. Muitas vezes a pessoa, para fazer o consumo de ayahuasca, ela tem que suspender a medicação, e aí não vá
Não vá, não faz bem para você a ayahuasca. Se você tem crise convulsiva, não tome a ayahuasca, não consagre, evite. Não vai te fazer bem, ela ativa muitas áreas no cérebro, pode ser que ela ative esse trauma, e aí não é legal, isso acontece, e aí isso não faz bem para você, não faz bem para o grupo, então é um grupo de risco que tem sim que ter uma atenção muito especial. A ayahuasca não é para todas as pessoas, ela não é a cura milagrosa de todas as doenças, ela não é a cura milagrosa de todas as coisas. Existem algumas coisas que ela trata com muita maestria, entre elas a depressão e também os transtornos de ansiedade, e entre outras questões neurológicas. Ela ajuda demais, ela corrige, muitas vezes em uma sessão, a pessoa que está sofrendo de depressão, ela consegue virar as chaves da vida dela, muitas vezes em uma única cerimônia, ela consegue abandonar os fármacos, a vida dela se transforma num milagre, tudo fica lindo, ela consegue abandonar os traumas do passado. Nós temos vários vídeos falando sobre isso, tem um curso Seja Seu Próprio Terapeuta que ele trata também um pouco dessa ciência, de ir eliminando essas dores traumáticas do passado com consciência através do autoconhecimento discernido, E aí a ayahuasca ela tem esse poder para algumas questões neurológicas, mas não para todas. Então, se a pessoa for esquizoide, se a pessoa tiver psicose, se a pessoa tiver essas crises convulsivas, ela precisa de ter uma atenção muito especial se ela sofrer de algum tipo de psicose. Esses casos têm um risco com a ayahuasca. O outro risco que existe com a substância é a interação química medicamentosa. Então a ayahuasca ela já é forte demais. É uma substância que ela entra dentro do organismo, ela causa uma extrema transformação. É como se o seu organismo estivesse recebendo um alimento de alta voltagem elétrica. Ela tem um poder de neuroestimulante que ela já conecta o seu cérebro de 80% a 95% de todas as possibilidades de conexões neurais. Então, essa substância já é muito especial, você não precisa de mais nada, ela tem um poder de cura extraordinário, ela tem um poder de correção de padrões, padrões orgânicos, ela consegue trazer um padrão de harmonia para todo o funcionamento biológico, a ponto que as doenças se curam, a ponto que a saúde entra em vigor de forma extraordinária. A ayahuasca ela é extremamente milagrosa, ela é extremamente poderosa no processo da cura. Então busque ir com o seu organismo o mais limpo possível. Espere daquela sessão, daquele ritual, que você vai receber sim uma bênção do Divino Espírito Santo de Deus, e que naquele período que você está se preparando para ir tomar ayahuasca, um período que o ideal seja de 3 dias sem nenhum tipo de remédio. Muitas vezes você vai ter que consultar o guia espiritual, o líder da casa onde que você vai fazer a consagração dessa santa bebida. Você pode ter que consultar o seu médico. Você precisa de conversar com alguma pessoa que tenha esse conhecimento. Mas o ideal é que você suspenda o medicamento 3 dias antes, Lembre de consultar o médico, consultar o líder, consultar o guia. Mas esse é o ideal. Tem remédios que precisam de ser suspensos um dia antes. É importante ter esse diálogo com a liderança, para que você saiba qual tipo de remédio que você está tomando, se ele tem interação com a ayahuasca ou não, pois a interação medicamentosa com a ayahuasca pode gerar algum tipo de derrame, pode gerar algum tipo de AVC, pode gerar isso através da vasosupressão. Esse é um fenômeno que ele ainda está em estudo laboratorial, mas ele não está 100% refinado, mas como garantia você tem que fazer esse detox. Ele é muito importante para a sua integridade, ele é muito importante para a sua saúde. É importante você ser sincero consigo mesmo. E lembre mais uma vez que a ayahuasca tem um poder de cura, e pode ser que essa causa que te traga essa dor, ao ponto de você ter que tomar o remédio, pode ser que essa causa seja eliminada numa sessão de ayahuasca. Eu, por exemplo, gosto de fazer os trabalhos no modelo de retiros ou atendimentos individuais. Nesses retiros espirituais, nós preparamos um ambiente de cura muito especial para a pessoa. Nos atendimentos individuais, ele é focado com o atendimento de cura. Podemos falar que é uma espécie de curandeirismo, mas é uma ciência espiritual muito fina. É uma sabedoria muito especial, muito bem estudada.
e ela causa uma transformação, e aí eu guio essa transformação para que ela seja consciente, né? Nós podemos transformar a nossa estrutura de vida, nós podemos renascer a cada momento, nós podemos nos renovar. Então a ayahuasca é esse convite para dar um novo olhar para toda a sua vida, é uma oportunidade de renascer ainda em vida, é uma oportunidade de viver o novo, é uma oportunidade de se renovar. Então acredite que você pode ser curado e que você vai ser curado, porque é possível que você seja curado. A ayahuasca tem um poder muito místico e isso favorece você estar limpo, né? E evite também qualquer tipo de alimento químico industrializado, evite álcool 3 dias antes, não é boa a interação do álcool com a ayahuasca. O álcool ele desgasta muito o sistema neurológico, então para evitar esse estresse dentro do seu sistema neural, faça um detox de pelo menos 3 dias, de preferência 7 dias antes de tomar ayahuasca. Depois que toma ayahuasca, tenta mudar um pouco a substância, observe o comportamento das pessoas com a ayahuasca, observe a qualidade do diálogo das pessoas que consomem a ayahuasca, observe o nível de sabedoria dessas pessoas que estão nesses grupos de conhecimento, esses grupos de autocura, esses grupos de autoterapia, cheio de pessoas interessantes, pessoas que se despertaram para a vida, cheio de belezas artísticas, cheio de artistas se revelando, cheios de dons se expressando. O grupo de ayahuasca é um grupo muito fino no conteúdo de saber da vida. Eles conseguem trazer uma ciência inata de dentro do eu, algumas compreensões que são tão íntimas, são tão pessoais, que ressoam através das palavras como se fossem pérolas preciosas. Agora vá lá e observa o ambiente do bar, do boteco, depois de meia-noite, 1h da manhã, o que ressoa da boca daquelas pessoas. Dá dó. Então nós podemos escolher o melhor para nós, e nós sabemos que o álcool é um hábito não tão saudável, né? Numa dose pequena, ele tem sim o seu lugar, né? Que essa dose que ela é pequenininha, uma tacinha de vinho, nos momentos adequados, e etc. e tudo mais, muitas vezes ela não é respeitada. Então é importante que você faça esse detox no seu organismo, evite o consumo de bebida alcoólica de 3 a 7 dias antes, e isso é muito especial, é para que você cuide de você mesmo, e nesse momento que você estiver esse contato com a ayahuasca, você esteja mais refinado para fazer um contato com o seu mundo interior, um contato com melhor qualidade, né? A ponto de você conseguir se transformar e fazer de você uma bela obra-prima. Então é isso, queridos amados, estamos juntos com muito amor no coração, muita paz e bênção para nós, e bora estudar, porque o conhecimento transforma.